Hoje, quero te convidar a refletir sobre algo profundo, algo que não é apenas para enfeitar a nossa mente, mas para transformar o nosso viver. Sabe, muitas vezes buscamos conhecimento como quem coleciona objetos. Guardamos palavras bonitas, frases impactantes, mas no fundo, elas não mudam quem somos. A verdadeira sabedoria, seja ela encontrada nos escritos de um filósofo ou nas páginas sagradas da Bíblia, não foi feita para ser exibida, foi feita para ser vivida. A filosofia estoica, que floresceu muitos séculos antes de Cristo, dizia que o conhecimento não deve ser um jogo intelectual ou um passatempo, mas um guia para a vida. E aqui, como cristãos, encontramos um paralelo profundo. A palavra de Deus também não foi dada para enfeitar estantes ou ser citada apenas em momentos oportunos. Foi dada para moldar nosso caráter, orientar nossas decisões e nos conduzir ao caminho da verdade. O apóstolo Tiago nos lembra: sejam praticantes da palavra, e não apenas ouvintes, enganando a vocês mesmos. Tiago 1h22. Não basta saber, é preciso viver. Pausa curta. Havia na Roma antiga um homem chamado Catão, que ouviu um famoso filósofo discursar sobre justiça. No primeiro dia, ele se encantou. No segundo dia, o mesmo filósofo defendeu o oposto, mostrando que poderia argumentar tanto a favor quanto contra a justiça. Era um exercício intelectual, mas vazio de compromisso com a verdade. Catão ficou indignado. Como alguém pode tratar algo tão sagrado como a justiça apenas como um jogo de palavras? E sabe, às vezes, nós também fazemos isso com a fé. Falamos sobre amor, mas não amamos. Pregamos sobre perdão, mas guardamos rancor. Citamos versículos, mas não permitimos que eles moldem nossas escolhas. A vida cristã não é para ser um debate bonito, é para ser um testemunho vivo. Jesus não nos chamou para impressionar com discursos, mas para viver de forma que nossas ações falem mais alto que nossas palavras. Paulo escreve em Filipenses 4h09: ponham em prática tudo o que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram em mim. E o Deus da paz estará com vocês. É na prática que a paz de Deus se revela. Pausa curta. Os estoicos falavam muito sobre viver de acordo com a razão e com a ordem. Nós, como cristãos, entendemos que essa ordem vem do próprio Criador. A palavra de Deus é o nosso manual para uma vida equilibrada, firme, sem medo das incertezas. Quando seguimos a voz do Senhor, encontramos a verdadeira liberdade. Não a liberdade de fazer tudo o que queremos, mas a liberdade de viver sem sermos escravizados pelo medo, pela ansiedade ou pela opinião dos outros. Jesus disse: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. João 8h32. A verdade que ele nos dá é mais que conhecimento, é transformação. Pausa curta. E aqui está a grande lição que podemos tirar de tudo isso. Tanto o estoico como o cristão verdadeiro sabem que o aprendizado só vale se for colocado em ação. Se a justiça não é vivida, não é justiça. Se o amor não é praticado, não é amor. Se a fé não é demonstrada no dia a dia, ela não passa de palavras vazias. Hoje, Deus nos chama para uma vida de autenticidade. Para que, quando falarmos de perdão, seja porque perdoamos. Quando falarmos de paz, seja porque a vivemos. Quando falarmos de amor, seja porque amamos como Cristo nos amou. Não desperdice sua vida discutindo o que é certo. Viva o que é certo. Não perca tempo apenas defendendo sua fé. Pratique sua fé. Porque, no fim das contas, é isso que vai brilhar diante do mundo. Não os nossos discursos, mas o nosso exemplo. Veja, Jesus não disse: vocês serão reconhecidos pelas palavras que falam. Ele disse: nisto todos saberão que vocês são meus discípulos, se tiverem amor uns pelos outros. João 13h35. Não é pelo quanto debatemos ou argumentamos, mas pelo quanto amamos. Pense em como o mundo olha para nós hoje. Muitos não vão abrir uma Bíblia para conhecer a palavra, mas vão observar a nossa vida. Eles vão reparar como reagimos diante das provações, como tratamos quem nos ofende, como lidamos com as nossas vitórias e também com as nossas derrotas. É ali, no silêncio das nossas atitudes, que pregamos o sermão mais forte que alguém pode ouvir. Lembre-se, a fé que transforma é aquela que se traduz em ações concretas.
O estoico buscava viver segundo a razão e a virtude. Nós, cristãos, buscamos viver segundo a verdade e o amor que vem de Deus. E essa busca não é teórica, é prática, diária, constante. A cada dia, somos colocados diante de pequenas e grandes decisões. Escolher perdoar quando temos motivo para nos vingar. Escolher servir quando seria mais fácil virar as costas. Escolher agradecer quando seria mais natural reclamar. Cada uma dessas escolhas é um ato de fé vivido. O apóstolo Paulo nos lembra, em Colossenses 3:17, e tudo que fizerem, seja em palavra ou em ação, façam-no em nome do Senhor Jesus, dando por meio dele graças a Deus Pai. Isso significa que cada gesto nosso, desde o mais simples até o mais importante, deve carregar a assinatura de Cristo. E aqui está algo precioso. Quando você vive assim, não apenas a sua vida é transformada, mas você se torna instrumento de transformação na vida dos outros. Sem perceber, você se torna um reflexo de esperança para quem está ao seu redor. Seu testemunho silencioso pode ser o que leva alguém a buscar a Deus. Por isso, não desperdice energia apenas vencendo discussões. Invista sua energia em vencer a si mesmo, dominando seu orgulho, sua impaciência, seu egoísmo. Não gaste seu tempo provando que está certo. Use-o para viver de forma que até seus opositores tenham que reconhecer a presença de algo divino na sua vida. E nunca se esqueça, a filosofia dos homens pode trazer disciplina e ordem para a mente, mas a palavra de Deus traz vida para o coração. O conhecimento humano pode te ajudar a entender o mundo, mas somente a fé em Cristo pode te ajudar a transformá-lo, começando por você mesmo. Hoje, Deus nos chama para viver uma fé que não cabe apenas nos lábios, mas que se derrama nas mãos, nos pés e no coração. Porque, no fim, a luz que brilha mais forte não é a das palavras bonitas, é a da vida coerente. E essa luz, meu irmão, minha irmã, essa luz vem de Jesus. E essa luz, meu irmão, minha irmã, essa luz vem de Jesus. Ele mesmo disse: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. João 8:12. E quando essa luz entra no nosso coração, ela não pode ficar escondida. Ela transborda nas nossas palavras, nas nossas atitudes, nas nossas escolhas. O mundo não precisa de mais discursos vazios. Ele precisa de testemunhos vivos. Precisa ver pais que amam e cuidam de seus filhos com paciência. Precisa ver trabalhadores honestos que fazem o que é certo mesmo quando ninguém está olhando. Precisa ver jovens que escolhem o caminho da pureza num tempo em que tudo parece empurrá-los para o contrário. A luz de Cristo é prática. Ela brilha quando perdoamos quem nos feriu. Ela brilha quando ajudamos alguém sem esperar nada em troca. Ela brilha quando mantemos a fé firme mesmo no meio das tempestades. Jesus nos comparou a uma cidade edificada sobre um monte, que não pode ser escondida. Isso significa que, quando vivemos de acordo com a verdade, a nossa vida se torna um farol, guiando, inspirando e apontando para Ele. E aqui está o segredo: essa luz não é nossa. Nós apenas refletimos a luz daquele que habita em nós. Sozinhos, não conseguimos brilhar, mas com Cristo, nos tornamos como tochas acesas em um mundo escuro. Então, que a sua vida seja um sermão que o mundo inteiro possa ouvir, mesmo que você nunca diga uma palavra. Que suas ações falem tão alto que, quando alguém perguntar de onde vem tanta paz, tanto amor, tanta esperança, você possa sorrir e dizer: vem de Jesus. Então, meu irmão, minha irmã, no final de tudo, não é o quanto sabemos que importa, mas o quanto vivemos do que sabemos. A fé não foi feita para ficar guardada como uma joia num cofre. Ela foi feita para ser usada, para brilhar, para transformar. O mundo não será tocado pelas nossas teorias, mas pelo nosso exemplo. As pessoas podem até discordar das nossas palavras, mas não podem negar uma vida que foi transformada pelo amor de Cristo. Hoje, Deus está nos chamando para um cristianismo de verdade. Um cristianismo que não se limita aos domingos, mas que se manifesta na segunda-feira, no trânsito, no trabalho, na família, nas decisões mais simples e nas mais difíceis. Que possamos ser aqueles que, ao invés de gastar energia apenas defendendo o que é certo, escolhem viver o que é certo. Que
Que possamos deixar de lado discussões que não edificam e investir tempo e coração naquilo que realmente importa. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. E quando a nossa caminhada terminar, que possamos ouvir da boca do nosso Senhor as palavras mais preciosas que alguém pode ouvir. Muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, e eu o colocarei sobre o muito. Venha e participe da alegria do seu Senhor. Mateus 25, 21. Porque, no fim, tudo se resume a isso: viver de tal forma que a nossa vida conte a história de Jesus. Amém. Pessoa com as mãos postas faz.